A cidade de Tessalônica, ou Salônica, como ficou conhecida posteriormente, teve um papel proeminente na propagação do cristianismo no primeiro século, sendo o cenário de uma das igrejas mais queridas do apóstolo Paulo. Embora as epístolas aos Tessalonicenses sejam ricas em encorajamento, fé e esperança escatológica, a história da igreja nessa metrópole macedônica envolve muitos aspectos discutidos que revelam a complexidade do cristianismo primitivo em um ambiente politicamente carregado, religiosamente plural e socialmente dinâmico. Tessalônica foi fundada no ano de 315 a.C. por Cassandro, general de Alexandre o Grande, que lhe deu o nome em homenagem à sua esposa, Tessalônica, meia-irmã de Alexandre. Situada no Golfo Termaico, ao norte do Mar Egeu, a cidade ocupa uma posição privilegiada na Via Egnátia, a mesma estrada romana que cruzava a Macedônia e ligava o leste ao oeste do Império Romano. Durante o domínio romano, Tessalônica foi elevada ao status de cidade livre, o que lhe permitia autogoverno e certos privilégios que outras cidades não desfrutavam. Tinha um porto movimentado, grande densidade étnica, gregos, romanos, judeus e outros orientais, e era conhecida por sua intensa atividade comercial, política e religiosa. Esse contexto multicultural fez de Tessalônica uma cidade receptiva, mas também muito desafiadora para a implantação de um movimento religioso monoteísta e contracultural, como o cristianismo. O relato contido em Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 17, mostra que Paulo e Silas chegaram a Tessalônica após passarem por Filipos. Lá, Paulo pregou na sinagoga durante 3 sábados consecutivos, argumentando que Jesus era o Cristo prometido nas Escrituras. Alguns judeus creram, mas o impacto foi ainda maior entre os gentios, tementes a Deus, e algumas mulheres de alta posição, como está escrito em Atos, capítulo de número 17, versículo 4. A menção específica de mulheres influentes destaca um padrão semelhante ao visto em Filipos. O cristianismo alcançava camadas sociais elevadas, mesmo em um contexto de dificuldades. O envolvimento de pessoas de prestígio social indicam que o evangelho tinha uma atração além das fronteiras étnicas e de classe social. Contudo, a resposta dos judeus não crentes foi hostil. Inicialmente, uma turba arrastaram Jason, anfitrião de Paulo, e acusaram os cristãos de agir contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Atos, capítulo de número 17, versículo 7. Essa acusação era muito grave, pois insinuava a insurreição política. Isso mostra que desde o início a igreja de Tessalônica nasceu sob perseguição e violência num clima de tensão entre fé cristã e lealdade ao império. Tessalônica era um caldeirão religioso. Cultos grego-romanos coexistiram com religiões orientais e o culto ao imperador, que tinha forte influência na vida cívica. A adoração a deuses como Dionísio, Serapis, Ísis e Cabírios era comum, juntamente com práticas de mistério, oráculos e encantamentos. Havia também uma presença significativa da comunidade judaica, organizada em torno da sinagoga, que mantinha práticas distintas e uma certa influência política local. Diante desse cenário, a fé cristã não apenas se apresentou como uma nova religião, mas como uma redefinição da lealdade última do indivíduo. A afirmação de que Jesus é Senhor, contida em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, não era uma mera frase devocional neutra, mas uma confissão ousada em um mundo onde César é Senhor, era o dogma oficial. As 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses revelam uma igreja vibrante, embora jovem e recém-nascida. Um dos aspectos menos comentados é o fato de que essa comunidade, apesar de enfrentar perseguições, tornou-se modelo para os crentes da Macedônia e Acaia. Isso está contido em 1 Tessalonicenses, em seu capítulo 1, entre os versículos 6 e 7. Eles acolheram as palavras com alegria, mesmo em meio à tribulação.
A primeira carta é considerada uma das mais antigas do Novo Testamento, escrita por volta do ano de 50 depois de Cristo, apenas meses após a fundação da própria igreja. Isso nos dá um vislumbre raro da vida cristã nas fases iniciais, ainda sem hierarquia definitiva e marcada pela expectativa iminente da vinda de Cristo. Muitos membros estavam tão convencidos do retorno breve de Jesus que negligenciavam as suas obrigações sociais e trabalhistas, como diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, entre os versículos 10 a 12. Esse entusiasmo escatológico precisava ser moderado por Paulo, que incentivava uma fé perseverante, diligente e ética, longe das coisas mundanas. A vida cristã em Tessalônica não era apenas uma esperança futura, mas uma transformação presente. A ênfase na santidade, no amor mútuo, na vigilância espiritual era essencial para a sobrevivência de uma fé que florescia sob constante pressão, sob constante perseguição. Outros aspectos notáveis da comunidade em Tessalonicenses é sua generosidade. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 5, Paulo elogia as igrejas da Macedônia, incluindo Tessalônica, por sua generosidade em meio à extrema pobreza. Eles deram além de suas forças. Motivados por graça e não por obrigação, isso revela uma igreja profundamente comprometida, cuja fé se expressa em ação concreta. A solidariedade interna e o apoio mútuo foram chaves para a resiliência da igreja frente às dificuldades econômicas e sociais que enfrentavam, e a sua liberalidade contrastava fortemente com os valores materialistas da cultura grego-romana. Embora não tão celebrada como Corinto ou Éfeso, Tessalônica manteve uma presença cristã contínua durante os séculos seguintes. A cidade tornou-se um centro importante do cristianismo bizantino e permaneceu ativa durante a Idade Média. Ruínas de basílicas cristãs e inscrições arqueológicas confirmam a presença de uma comunidade consolidada. Presbíteros, ou seja, bispos em Tessalonicenses, participaram de concílios e exerceram influência nas disputas teológicas da época. Tessalônica resistiu a várias transformações históricas, desde a dominação romana até o domínio otomano, mantendo sua relevância espiritual e cultural. Mesmo durante os séculos de ocupação muçulmana, a cidade continuou a ter uma significativa população cristã que preservava tradições ligadas à fé apostólica, muitos dos quais tornaram-se aquilo que chamamos de criptocristãos, pois a perseguição os forçou, em muitos casos, a se esconderem para sobreviver com sua fé em Cristo. Tessalônica foi mais do que uma parada missionária, foi um laboratório vivo do cristianismo em meio à tensão entre a fé e império, entre tradições e transformação. A igreja que ali se formou não apenas sobreviveu às perseguições e pressões culturais, mas tornou-se um farol de esperança e generosidade e, além disso, de santidade, sendo um exemplo na vida cristã. O testemunho dos Tessalonicenses desafia os cristãos de todas as épocas a manter a fé, mesmo em tempos de incerteza. Sua fidelidade, escatologia viva, solidariedade e resistência à idolatria imperial são marcas de um cristianismo que não se acomoda, mas que vive com os olhos no céu e os pés firmes na missão de testemunhar Cristo no mundo. Aproveite este momento para se inscrever em nosso canal. Faça parte do grupo de assinantes e tenha acesso a conteúdos exclusivos, vídeos diferenciados e benefícios especiais disponíveis apenas para membros. Assim como muitos já fazem parte, você também pode se juntar a essa comunidade e aproveitar todas as vantagens.
Não fique de fora. Assista aos vídeos relacionados, curta, comente e compartilhe. Sua participação e apoio são fundamentais para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade